A fundação de Roma, mito sangue e glória, a história que deu início a um império. Você já parou para pensar como nasce uma civilização que muda o rumo da história? Roma, a cidade eterna, berço de imperadores, guerras colossais, arte refinada e leis que ainda influenciam o mundo de hoje. Mas antes de tudo isso, antes do Coliseu, de César ou do Senado, existiu um momento, um instante quase místico, envolto em mitos, lendas e sangue. Hoje, você vai descobrir como uma cidade nascida à beira do rio Tibre, em 753 a.C., virou o centro do mundo. Aperte os cintos, ou melhor, ajuste sua toga, e vamos juntos à origem de Roma. Parte 1. O tempo antes de Roma, o Lácio e os povos pré-romanos. Antes de Roma, existia o Lácio, uma região de colinas e rios, habitada por povos agrícolas e pastores. Os latinos, sabinos, etruscos. Os etruscos, aliás, já tinham uma cultura avançada, com cidades muradas, comércio e uma escrita própria. Mas no meio dessa terra dividida e disputada, havia uma lenda antiga, passada de geração em geração. E essa lenda começa com a queda de Troia, sim, aquela Troia da Ilíada de Homero. Parte 2. Enéas, o herói troiano, e o elo com os deuses. Dizem que Enéas, um dos poucos troianos a escapar do massacre grego, fugiu levando seu pai nos ombros, e o filho pela mão. Guiado por deuses, ele teria vagado anos pelo Mediterrâneo, até chegar à costa da Itália. Ali, os descendentes de Enéas dariam origem à linhagem real de Alba Longa Menos, uma cidade irmã espiritual de Roma. Esse passado troiano não é só uma história bonita, ele conecta os romanos diretamente aos mitos gregos, dando à fundação de Roma um toque de destino divino. Roma não seria apenas uma cidade, seria uma missão. Mas onde entra Rômulo e Remo nessa história? Parte 3. O nascimento dos gêmeos, Rômulo e Remo. Muitos séculos após Enéas, reinava em Alba Longa um homem cruel, Amulho. Com sede de poder, ele usurpou o trono do irmão Numitor, e temendo vingança obrigou a sobrinha dele, Réia Sílvia, a se tornar vestal, uma sacerdotisa condenada ao celibato. Mas o destino, ou melhor, Marte, o deus da guerra, tinha outros planos. Réia Sílvia foi engravidada por Marte, e deu à luz 2 meninos, Rômulo e Remo. Ao saber disso, Amulho ordenou que os gêmeos fossem afogados no rio Tibre. Mas o cesto em que foram colocados não afundou. Ele foi levado pela correnteza e encalhou aos pés do Monte Palatino. Ali, aconteceu o mais icônico dos momentos. Parte 4. A loba e o milagre da sobrevivência. Uma loba, isso mesmo, uma loba, teria encontrado os bebês chorando à beira do rio. Em vez de atacá-los, ela os amamentou, como se fossem seus próprios filhotes. Essa imagem poderosa ficou eternizada na escultura da loba capitolina, uma das mais famosas da história. Mais tarde, um pastor chamado Faustulo encontrou os meninos e os criou como seus filhos. Os dois cresceram fortes, corajosos e líderes naturais entre os pastores e jovens da região. Mas o sangue real corria em suas veias, e o destino não ia deixá-los esquecer. Parte 5. A descoberta da verdade e a vingança. Já adultos, Rômulo e Remo descobriram sua origem, filhos da princesa Réia Sílvia e netos do rei legítimo, Numitor. Juntos, eles lideraram o levante. Derrotaram Amulho e restauraram o avô no trono de Alba Longa. Mas aí vem o momento decisivo. Eles poderiam ter ficado ali como príncipe, mas escolheram algo muito maior. Eles queriam fundar sua própria cidade. Parte 6 menos o conflito fratricida. Rômulo versus Remo. Mas onde fundar essa nova cidade? E quem seria seu líder? Rômulo queria o Monte Palatino. Remo, o Monte Aventino. Eles consultaram os deuses, através da prática etrusca, dos auspícios, observando o voo das aves. Remo viu 6 abutres, Rômulo viu 12. E o conflito começou. Ambos achavam que tinham direito divino à liderança. E então, o impensável aconteceu. Durante uma discussão, Rômulo matou Remo. Alguns dizem que Remo provocou o irmão, pulando o sulco sagrado da futura cidade. Outros dizem que Rômulo agiu por pura fúria. Mas uma coisa é certa:
O sangue do irmão manchou as primeiras pedras de Roma. Parte 7. Roma é fundada, 21 de abril de 753 a.C. No dia 21 de abril de 753 a.C., Rômulo fundou a cidade que levaria seu nome, Roma. Ele traçou o Pomerium, o sulco sagrado, marcando os limites da cidade. Ali não se podia portar armas, era o espaço sagrado entre o mundo humano e o mundo divino. Roma começou como um pequeno agrupamento de cabanas no Palatino, mas logo se expandiu. Para atrair habitantes, Rômulo criou um refúgio para foragidos, escravos e exilados. Homens de todos os tipos vieram, mas faltavam mulheres. E aí veio mais um capítulo polêmico. Parte 8 menos o rapto das Sabinas. Rômulo organizou um festival e convidou os sabinos, um povo vizinho. Durante a celebração, os romanos raptaram suas mulheres. Sim, raptorum. Mas há quem diga que as mulheres acabaram se apegando aos seus raptores e se tornaram as primeiras mães de Roma. Mais tarde, os sabinos atacaram Roma, mas no meio da batalha, as próprias mulheres intervieram, agora esposas e mães, e pediram paz. O resultado foi uma fusão. Sabinos e romanos passaram a compartilhar o poder. Rômulo governou ao lado de Tito Tácio, o líder sabino. Roma deixava de ser uma vila de refugiados para se tornar uma potência em formação. Parte 9 menos o reinado de Rômulo e sua morte misteriosa. Rômulo reinou por décadas. Estabeleceu leis, organizou o exército cruel, ou Senado, palavra que vem de Senex, vela. Os anciãos que o aconselhavam dariam origem à elite política de Roma. Mas sua morte foi tão lendária quanto sua vida. Um dia, durante uma tempestade, Rômulo desapareceu. Alguns disseram que foi levado pelos deuses, outros que foi assassinado pelos próprios senadores. De qualquer forma, na sua mira, Rômulo teria sido divinizado como Deus Quirino. Parte 10 menos verdade ou mito. E agora eu te pergunto, essa história é real? Do ponto de vista histórico, é improvável que uma loba tenha amamentado 2 bebês. Talvez ela representasse uma mulher de uma ordem religiosa. Ou talvez loba fosse um apelido para prostitutas na época, menos uma leitura polêmica, mas levantada por alguns historiadores. Mas isso importa, porque Roma acreditava nessa história. E é isso que fez a diferença. Um povo que acredita que descende de deuses, heróis e guerreiros, tem uma confiança inabalável em sua missão no mundo. Parte 11 menos o legado da fundação de Roma. A história de Rômulo e Remo moldou séculos de propaganda imperial. Augusto, o primeiro imperador, usou essa narrativa para justificar seu poder absoluto. Cada templo, cada moeda, cada arco triunfal de Roma, carregava ecos dessa fundação. Em the Hodge, o 21 de abril, data da fundação, é comemorado em Roma como Natalis Urbis, o nascimento da cidade. Conclusão, reflexão final. Roma nasceu de um mito, mas também nasceu de conflito, coragem e visão. Foi fundada com sangue de irmãos, mas também com uma promessa, a de crescer, se adaptar e dominar. E cumpriu essa promessa. Então, da próxima vez que você olhar para uma ruína romana, para uma estátua clássica, para uma palavra em latim, lembre-se, tudo começou com 2 bebês no rio, uma loba, e a vontade inabalável de construir algo eterno. Roma não foi feita em um dia, mas em um dia, ela começou, e mudou para sempre a história da humanidade. Gostou da história? Deixa seu like, se inscreva no canal, e comenta aqui embaixo. O que aconteceria se Rômulo não tivesse matado o irmão? O que você acha que aconteceria?